E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, especificamente o paciente com desatenção, o que é que ele apresenta? Aí tem lá os 9 critérios. A forma como a gente utiliza, como a gente pergunta, como a gente observa e testa o paciente, ela varia, mas sempre tem que estar de acordo com o grau de desatenção, que seria cometer erros por descuido, perder objetos, ou então ter dificuldade para engajar em uma tarefa, enfim, vários. Quando a gente vai para a hiperatividade e impulsividade, também são 9. E assim a gente faz as perguntas, as observações e eventualmente as testagens. E aí, como é que a gente vai determinar se o paciente é hiperativo normal, que é o que até no CID, né, no Código Internacional de Doenças tem, que seria a hiperatividade apenas. É quando essa hiperatividade ou até mesmo essa desatenção, ela traz um prejuízo substancial, que também faz parte dos critérios. Não adianta a pessoa só ter uma desatenção e essa desatenção ter uma intensidade, uma quantidade aumentada e não trazer um prejuízo, porque afinal de contas ela é um transtorno. E um transtorno de base é algo que te traz um prejuízo. E aí a gente vai construindo uma ideia do que realmente se encaixa no perfil desatento, perfil hiperativo impulsivo ou na forma combinada. E assim, falando em diagnóstico, por obrigação, que também foram várias as perguntas que remeteram aqui, vou até botar aqui. É, Precisa exame para diagnosticar? Como saber se minha filha tem? É que ela é muito agitada. Qual profissional devo procurar primeiro em caso de suspeita de TDAH? Bem, para a gente chegar ao diagnóstico, ele é um diagnóstico clínico, ou seja, não existe um exame de imagem, não existe um exame laboratorial, ou um exame genético, ou de qualquer exame que a pessoa vá fazer e vai determinar se ela tem ou não TDAH. O que é que acontece? Aqui, no consultório, enfim, consultórios de neurologistas, consultórios de psiquiatras são os profissionais que têm mais capacidade técnica e conhecimento tradicionalmente para acompanhar esse perfil de pacientes. A gente pode lançar mão de testes, testes que eu digo assim, de testagens, tanto em instrumentos de triagem, como instrumentos que têm um poder, uma validação maior para diagnóstico, como a gente pode, pelo menos, fazer uma observação direta. Às vezes o diagnóstico é feito na primeira consulta por um par de coisas, por um par de condições. Às vezes a gente faz acompanhamento longitudinal, mas a gente tem que, de alguma forma, se munir de dados, que o paciente apresente essa sintomatologia desde o início e que ela seja em múltiplos cenários e que traga um transtorno e que muitas vezes, quando a gente vai investigar, faz todo o sentido de acontecer. Mas outras vezes a gente lança de testes específicos, como por exemplo, uma avaliação neuropsicológica, principalmente quando a gente tem dúvida diagnóstica, porque não é incomum o paciente apresentar sintomas de TDAH e que, na verdade, não são TDAH, é o que nós chamamos de pseudo-TDAH, ou seja, um TDAH falso. Então, é possível, por exemplo, que a criança está num ambiente muito desorganizado, ou então que ela tem um excesso de telas muito grande, um distúrbio do sono, ou, por exemplo, um hipotiroidismo. E aí a gente vai somando as coisas e, na verdade, não remetem especificamente ao TDAH. Porque, mais uma vez, eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias, é uma condição que ela vai tomando forma, ela não cai no colo da pessoa de uma hora para outra, tá? E muitas vezes eu utilizo, por exemplo, um óculos de realidade virtual, inclusive aqui no consultório, que é uma tecnologia nova que vai me auxiliar tanto no diagnóstico, como também na determinação de que se o paciente está ou não evoluindo bem com o medicamento. Isso, lógico, para aquele que já faz, desculpe, que já tem o diagnóstico de TDAH. Então é mais ou menos assim que é dado o diagnóstico.